Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, mais uma vez. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em E levanta a tua voz e diga com as tuas palavras: Jesus, manda o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Nós desejamos, nós te pedimos que o Senhor alcance cada um que está aqui, Espírito Santo. Que o Senhor alcance cada um que está nos acompanhando pelas redes sociais. Alcance suas famílias, suas preocupações, Senhor. Enche-nos com teu Santo Espírito. Diga isso: eu quero, Jesus. Enche-me, Espírito Santo. Só tu pode fazer nova todas as coisas, Espírito. Faça-nos novos nesta noite. Nós queremos, Senhor, dá-nos a graça de sair daqui transformados pelo teu Espírito Santo. Cante bem baixinho. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Mais uma vez, cante, cele o Espírito Santo em ti. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Então, meus irmãos, é uma noite muito especial para nós aqui do Raio de Luz. Cada terça-feira é especial, mas nesse tempo, de forma muito especial, que é o tempo da Quaresma, a gente fica com o coração assim, exultando de alegria, porque é um tempo de muita graça. A gente sempre diz isso, e nós também nas celebrações eucarísticas, nas missas, sejam dominicais ou no meio de semana, nós temos ouvido da boca dos nossos sacerdotes que tempo rico de graça, é o tempo mais importante da igreja. E nós, da comunidade Raio de Luz, queremos juntos com a igreja, num único compasso, caminharmos em direção à Páscoa de Jesus. Por isso que nós temos esse tempo, que nós iniciamos na quarta-feira da semana passada, foi quarta de cinza, e começamos a Quaresma, que são esses 40 dias. Mas eu não vou falar da quarta-feira de cinzas, não vou falar de alguns pontos práticos, mas vou falar da graça espiritual desse tempo e o convite que o Senhor está nos fazendo aqui no Raio de Luz, para você e também para a sua família, nessa caminhada. Nós estamos iniciando hoje e vamos encerrar na sexta-feira, na Semana Santa, e depois com a pregação da ressurreição de Jesus, a caminhada quaresmal, Raio de Luz. Então hoje nós vamos estar abrindo e pedindo a graça para Jesus de recebermos dele um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento sincero, que é fruto da ação do Espírito Santo. Porque nós, cristãos, a gente percebe, eu não sei se você percebe, que muitas vezes nós temos um arrependimento camuflado. Um dia eu conversei com um sacerdote e ele fez me deu um puxão de orelha
para que eu estendesse esse puxão de orelha para as pessoas que participam do grupo, que são da comunidade. E ele dizia assim: Ju, eu recebo muitas pessoas que vêm se confessar 2 vezes no mês, que repetidas vezes vêm se confessar, e essas pessoas, elas se confessam sempre do mesmo pecado. E ele falou assim que aquilo chamava a atenção dele, porque ele foi entendendo, enquanto sacerdote há muitos anos, que muitas vezes aquela confissão, aquele passo para eu vir receber o sacramento das mãos do sacerdote, não era um arrependimento verdadeiro, não havia dentro do coração um arrependimento sincero, mas era mais um desencargo de consciência por ter cometido pecados, por saber que tinha ofendido o coração de Deus, que tinha ferido o coração de Deus através do pecado, mas não tinha um arrependimento sincero. E daí voltava daqui 2 semanas e falava o mesmo pecado, daqui 1 mês o mesmo pecado. Claro, e ele também dizia isso, que nós temos vícios e tendências que são com um longo caminho, com muito esforço, que a gente vai vencendo. No entanto, ele dizia que de uma confissão para outra, de 1 ou 2 confissões para outra, eu preciso ter um progresso. Porque o fruto do arrependimento verdadeiro é quando eu dou um passo a mais para me aproximar de Deus, quando eu vou deixando para trás aqueles meus pecados. Não quer dizer que eu não vou mais cometê-los, mas quer dizer que o espaço de uma queda naquele pecado para outra vai aumentando. Ele não é repetidas vezes pertinho um do outro, mas à medida que eu recebo o arrependimento, que é graça do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, como nós cantamos, que vem ao nosso coração, e é essa graça, essa ação que move o meu coração. O Catecismo da Igreja Católica, ele ensina que o arrependimento verdadeiro, que gera a conversão, ele não é um esforço humano, ele é a ação da graça de Deus no nosso coração. Então, para que eu tenha um arrependimento verdadeiro, que é aquele que eu enxergo em mim que eu errei, que eu pequei, que eu fiz o mal, e eu quero mudar, porque o arrependimento é aquele que faz com que eu deseje mudança, que eu tenha um passo de conversão. Então, essa ação, ela é uma ação da graça de Deus. Por forças humanas, sem a ação de Deus, nós não conseguiremos mudar. Nós não abandonaremos o pecado, nós não teremos um arrependimento verdadeiro, nós não nos converteremos. Então, o convite que nós queremos fazer no início dessa caminhada quaresmal, para que a cada semana, porque nós vamos fazer o que nessa caminhada quaresmal? A partir da semana que vem, nós vamos meditar os mistérios dolorosos do Santo Terço. Então, na semana que vem, vai ser pregado aqui, nós vamos meditar e rezar a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Então, nessas 6 semanas aqui no Raio de Luz, nós vamos segurando nas mãos de Nossa Senhora, que nos conduzirá por esse caminho. A cada semana que nós vamos nos aproximando da Páscoa, nós vamos e desejamos alargar mais o nosso coração para que Deus possa fazer realmente uma grande obra. A cada semana, um passo maior em direção à intimidade com Deus. E na noite de hoje, eu quero... Carol, conseguiu pôr o texto? Não? Tá. Eu quero partilhar com vocês uma palavra. Gostaria que vocês pegassem em Lucas, capítulo 22. Hoje, a gente não vai conseguir colocar no projetor, infelizmente. Então eu preciso muito da atenção de vocês, porque escutar outro lendo, eu tenho uma certa dificuldade de prestar atenção. Então eu tenho que ficar assim, ó. Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar da graça do arrependimento, que ele não é fruto somente de um esforço humano. Claro que eu preciso querer, eu preciso desejar,
E a partir desse querer mudar, de desejar ter esse coração diferente, desse coração transformado, eu preciso da graça de Deus. E nós vamos pegar um texto da Sagrada Escritura que nós vamos ler no final do tempo quaresmal. Para a gente entender uma figura muito conhecida de todos nós, que é a figura de São Pedro. Então eu vou ler e vocês precisam prestar atenção. Lucas 22, versículo 54. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu que Pedro estava sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: também esse homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, viu outro homem, e disse-lhe: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, ainda quando falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que diz: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então eu peguei esse texto, porque esse texto ele relata exatamente aquilo que nós precisamos aprender e também entender. Pedro era um dos 12, caminhou com Jesus durante 3 anos na sua intimidade, estava com Jesus, conhecia Jesus, viu os milagres de Jesus, comia, conhecia a família de Jesus, era um dos 12, aquele que Jesus escolheu. E mais, além de ser um dos 12 que Jesus escolheu para a sua missão, Pedro fazia parte do grupo dos íntimos. Dentre os 12, João, Tiago e Pedro eram aqueles mais íntimos de Jesus. Então sempre quando Jesus estava na sua intimidade, eram os 3, e Pedro era um deles, que estavam com Jesus. Pedro, que é o chefe da igreja, Pedro, que tem as suas cartas, a carta de Pedro, Pedro que foi aquele que Jesus entregou a chave do reino, a chave da igreja. Então quando nós olhamos para Pedro, nós imaginamos sempre, quando se fala dos apóstolos, Pedro. Quando a gente vai falar até para uma pessoa que não participa da fé cristã, fala: você sabe dos nomes dos apóstolos de Jesus? 99,9% se fala Pedro. O primeiro nome que vem é Pedro, essa figura forte, essa figura intensa desse discípulo de Jesus. No entanto, aqui nessa palavra, o que é que Jesus quer nos falar nesse tempo quaresmal? Qual é a proposta? Pedro, que estava com Jesus, que era íntimo de Jesus, que era amigo de Jesus, viu que Jesus fora preso, começou a perceber a perseguição de Jesus, Jesus foi levado. Mas onde é que nós vamos trazer o nosso olhar nessa noite? O que é que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite? A palavra diz assim, que Pedro seguia-o de longe. Esse texto da Sagrada Escritura é exatamente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo quaresmal. Pedro era um dos 12, Pedro estava sempre com Jesus, Pedro ouvia, sabia os desejos do coração de Jesus, mas no momento
em que a situação começou a ficar diferente, no momento em que ele começou a perceber que Jesus estava sendo perseguido, ele começou a seguir Jesus de longe. E quando a palavra fala que Pedro seguia Jesus de longe, logo depois, eu acabei de ler, vai dizer que ele foi num pátio, perto de uma fogueira, escondido, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele era um dos 12, porque ele estava com medo de ser morto. E aí vai dizer a palavra: você é um deles. E a primeira vez Pedro vai dizer: eu não o conheço. O que você está falando? A segunda vez: não, eu não o conheço. A terceira vez: não, eu não o conheço. E essas palavras do evangelho que diz: não, eu não o conheço, Pedro seguia Jesus de longe, é algo que o Senhor quer nos chamar a atenção nesta noite, porque muitas vezes, assim como Pedro, nessa palavra, nessa primeira palavra que nós lemos, diz que ele seguia Jesus de longe. A consequência primeira, qual foi a primeira consequência na vida de Pedro, que sempre estava com Jesus, que caminhava com Jesus? A primeira consequência de estar caminhando de longe é exatamente a negação de Jesus na nossa vida. É muitas vezes isso que nós temos feito. A gente vem no grupo, a gente vem todas as terças-feiras, a gente participa aqui, a gente vem aqui e pede pela nossa família, pede pelo nosso trabalho, pede pela nossa saúde, e nós pedimos, e nós pedimos, e nós pedimos. No entanto, quando nós saímos aqui de dentro da catedral, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós vamos no final de semana sair com a nossa família, quando nós estamos com os nossos amigos, nós agimos muitas vezes dessa forma. Nós estamos aqui, falamos que somos de Deus, mas a partir do momento em que eu saio, eu já coloco Jesus de lado, eu já começo a seguir um Jesus mais à distância. E o fruto desse seguir de longe foi exatamente: não o conheço. E quantas vezes nós temos agido dessa forma? Quantas vezes, quando nós estamos com um grupo de amigos, quantas vezes, quando nossa fé é questionada, quando nós ouvimos alguém falar da igreja, quando nós ouvimos alguém falar de Jesus, quando nós ouvimos alguém falar que é a favor do aborto, quando nós ouvimos alguém falar que é a favor da liberação da maconha, quando nós ouvimos alguém falar que não precisa ir na igreja, que não precisa ir na missa, e nós que dizemos e que estamos aqui todas as terças-feiras, nós ouvimos e nós nos calamos. E o que quer dizer esse calar? É nada mais, nada menos do que dizer: não, eu não conheço esse homem. Ué, Juliane, você não vai no grupo de oração? Não, eu não conheço. Quantas vezes o nosso comportamento, quantas vezes as palavras que saem da nossa boca, nós que estamos aqui toda terça-feira, nós que participamos da Santa Missa aos domingos, quantas vezes, quando eu estou dentro da minha casa, com a minha família, o jeito como eu trato os meus pais, o jeito como eu trato os meus filhos, o jeito como eu me comporto diante de uma televisão, o jeito que eu me comporto diante de um aparelho do celular, é exatamente isso. Eu não o conheço, eu não sei quem é Jesus. E se nós pegarmos essa passagem que diz que Pedro seguia Jesus à distância, e nós pararmos para pensar, não é verdade que muitas vezes as pessoas olham para nós, sabem que a gente vem aqui às terças-feiras, nós postamos, nós colocamos nas nossas redes sociais muitas vezes, mas quando a gente menos percebe, a gente está com o nosso jeito, nós estamos do jeito que nós nos comportamos, falando: eu não conheço Jesus. Eu preciso dizer para vocês, o arrependimento, ele é uma graça de Deus, e se eu não permitir que essa graça de Deus me atinja,
quando a gente pega uma passagem dessa, quando a gente fala da mudança do coração, é como que uma água que cai numa pedra fria e não encontrasse lugar para penetrar. Muitas vezes é assim que o nosso coração se encontra, quando a palavra vem confrontar a nossa vida. Quando a palavra de Deus vem me questionar se realmente eu pertenço a Deus, se realmente eu amo Jesus, se realmente eu quero Jesus na minha vida, ou se eu sou mais um no meio da multidão que segue Jesus de longe. A consequência vai ser negar Jesus até perder a nossa fé. Mas eu peguei essa passagem para que a gente possa entender que Pedro, que era um dos 12, que vivia na intimidade com Jesus, a palavra diz que Pedro traiu Jesus, que Pedro negou Jesus, mas a palavra nos dá o porquê Pedro negou Jesus. Pedro seguia Jesus de longe. No entanto, a gente passando um pouquinho para frente no Evangelho de São João, a palavra vai dizer que esse mesmo Pedro que negou para 3 pessoas diferentes, esse mesmo Pedro que era amigo de Jesus, um dos amigos pessoais de Jesus e que o negou publicamente, na frente das pessoas ele disse: não o conheço. Esse mesmo Pedro, que é amigo de Jesus, que é um dos 12, quando eles estavam no monte, estavam rezando, que Judas veio com os soldados, a palavra vai dizer que Judas veio para entregar Jesus. Judas chegou com os soldados e os discípulos estavam ali e Jesus tinha dito: se aproxima a hora, aquele que me há de entregar se aproxima. E a palavra vai dizer no Evangelho de São João que chegou Judas, que também era um dos 12, que Judas chegou com os soldados, beijou o rosto de Jesus, entregou Jesus para que ele fosse preso. E a palavra vai dizer que naquele momento em que perguntaram: onde está Jesus? Quem é Jesus? E Jesus falou: sou eu. Naquele momento em que os soldados vieram para prender Jesus, Pedro, o mesmo Pedro, aquele que negou, aquele que disse que não o conhecia, agora tem uma atitude diferente. Aquele Pedro que seguia Jesus de longe, que estava distante seguindo Jesus e o negou, agora diante dos soldados, perto dos soldados que estavam ali todos armados, tira uma espada então Pedro e ele decepa a orelha de um daqueles que estavam prendendo Jesus. Claro que eu não estou aqui fazendo apologia a armas, não é isso. Não estou defendendo Pedro cortar a orelha, mas o que eu quero pegar aqui, da onde veio essa coragem de Pedro? Esse Pedro que quando estava distante negou, mas que agora que estava ali perto de Jesus, que viu que pegaram Jesus, que iam levar Jesus, esse Pedro com o coração ali todo acelerado, todo desesperado, porque não queria que prendessem o mestre. Ele não queria que Jesus fosse entregue. E naquela hora, aquela coragem, aquele amor de Pedro veio à tona e ele defendeu Jesus. Essa força, essa coragem que Pedro teve de colocar a própria vida em risco, é fruto da intimidade, do estar perto. Pedro estava perto com os outros discípulos ali com Jesus. Jesus estava ali pertinho deles. E porque Jesus estava ali pertinho, porque eles estavam juntos com Jesus, esse Pedro teve a coragem de colocar a vida em risco e dizer: não façam isso. Ele não queria deixar prender. Mas o mesmo Pedro, quando estava longe, traiu, negou, disse: não o conheço. O convite que Jesus quer nos fazer nesse caminho quaresmal, nesse tempo de penitência, é o tempo mais importante da igreja. É um tempo onde há uma graça especial sendo derramada sobre nós. Que graça é essa? É a graça do arrependimento, é a graça da conversão, é a graça da minha vida ser mudada.
e para que essa grande obra que Deus quer realizar em nós, em mim, em você que muitas vezes sente o coração frio, que muitas vezes não quer mudar, que muitas vezes não quer abandonar o teu pecado, que não quer abandonar o teu vício, que não quer abandonar nada por causa de Jesus. Você até vem aqui, mas quando você está diante do seu pecado, quando você está diante de algumas situações lá fora, você simplesmente vira as costas para Jesus. Não o conheço. E a gente segue a corrente do mundo, e nós abandonamos Jesus e viramos as costas para Jesus. Nesse tempo quaresmal, a graça que o Senhor está nos dando é a graça desse arrependimento. E para que eu tenha, para que eu receba esse arrependimento, eu preciso aprender com Pedro, aquele que traiu porque estava longe, porque quis segui-lo de longe, aquele que não teve coragem de assumir, mas que quando estava perto, que quando estava na intimidade com Jesus, ali, longe do povo, só ele, os discípulos e Jesus, ele teve a coragem de assumir, ele teve a coragem de dizer: eu sou de Deus, Jesus é tudo que eu tenho, eu vou dar minha vida, eu vou colocar minha vida em risco. E esse é o fruto do arrependimento que o Senhor quer nos conceder nessa quaresma. A graça da gente dar a nossa própria vida por amor a Jesus. A graça da gente ter um coração que dê tudo por amor a Jesus. A graça de ter um coração que diz sim para Jesus em todas as coisas. No entanto, eu preciso pedir a Deus: Senhor, dá-me a graça do arrependimento. Sabe por quê, meus irmãos? Judas Iscariotes também era um dos 12. Judas Iscariotes também traiu Jesus por causa de dinheiro, por uma bolsa de 30 moedas. Judas Iscariote também vivia na intimidade. No entanto, há uma diferença muito grande desses dois discípulos, Pedro e Judas. Pedro traiu, Judas traiu. Pedro se arrependeu. Como eu sei que Pedro se arrependeu? Vou pegar com você aqui a palavra. E aí que eu quero dizer para vocês qual é o fruto do verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, ele não é um peso de consciência. Não é eu querer tentar limpar aquilo que eu fiz de errado. O verdadeiro arrependimento gera em mim uma contrição, gera em mim mudança. Eu confio na misericórdia de Deus. O arrependimento é quando eu vejo que eu errei, que eu cometi pecados graves, que eu ofendi o coração de Deus. Eu encontro em mim que eu sou pecador e não olho para mim, eu olho para Jesus. E quando eu olho para Jesus, Ele me perdoa. É confiar na misericórdia de Deus. E porque eu confio na misericórdia de Deus, há uma mudança. E Pedro, diz a palavra aqui, vejam só, no capítulo 22, bem no finalzinho, diz a palavra assim. Então, olha só, no versículo 61. Voltando-se o Senhor, Jesus estava passando, tá? É isso que aconteceu. Jesus estava com soldados, tinha uma multidão, e no meio da multidão, Pedro estava escondido, à distância, olhando para Jesus. E o livro de Santa Catarina Emerick vai dizer que Jesus olhou para ele. E naquele filme da Paixão de Cristo existe essa cena, que Pedro está longe olhando para Jesus, os soldados batendo, Jesus acorrentado, Jesus ensanguentado, e eles arrastando Jesus. E quando Jesus vai passando e os soldados levando ele no meio da multidão, o olhar de Jesus encontrou o olhar de Pedro. E a palavra diz exatamente que Jesus olhou para Pedro, e no momento em que Jesus olhou para Pedro, Pedro se lembrou daquilo que Jesus tinha dito, que o galo iria cantar. E o que diz a palavra? Imediatamente Pedro saiu e foi chorar amargamente. O que essa palavra vem nos ensinar sobre o arrependimento de Pedro?
Porque não foi o mesmo arrependimento de Judas. Judas, ele quis voltar atrás. Ele voltou lá para os sumos sacerdotes. Ele tinha entregue Jesus por 30 moedas. E quando ele viu que ele tinha entregue um sangue inocente de Jesus, ele voltou lá, pegou as moedas e jogou. Falou: ó, é o seguinte, toma aqui as 30 moedas e me devolve Jesus. O que acontece? Ele teve um arrependimento, só que o arrependimento de Judas não foi o mesmo de Pedro. Por quê? Porque Judas, ele se arrependeu daquele ato que ele fez. Ele teve um arrependimento que não é o arrependimento segundo a palavra de Deus. Porque o arrependimento segundo a palavra de Deus é aquele que, quando eu reconheço o meu pecado, eu sei do meu pecado, eu me volto para Deus, peço perdão e a minha vida é transformada. Judas não fez isso. Judas devolveu as moedas, ele queria limpar a barra dele. No entanto, ele não confiou na misericórdia de Deus. Pedro confiou em Jesus. Aquele olhar de Pedro, de Jesus para Pedro, a palavra vai dizer que Jesus olhou para Pedro, Pedro saiu e chorou amargamente. Aquelas lágrimas, diz um livro de um santo, que as lágrimas de Pedro, aquela amargura de Pedro, foram lágrimas que salvaram a vida de Pedro, porque ele chorou amargamente. Porque depois de ter negado Jesus, depois de ter negado, e Jesus sabia, porque o galo cantou, ele olhou para Jesus, e o olhar de Jesus não era um olhar de condenação. Jesus não olhou para Pedro para dizer: eu não te avisei, seu sem vergonha, seu safado, seu mentiroso. Não. Quando Pedro olhou para Jesus, o olhar de Jesus, que é misericórdia, alcançou o coração de Pedro. E ao olhar para os olhos de Jesus, o amor e a misericórdia de Jesus imediatamente vieram ao encontro do coração de Pedro. E naquele momento em que o olhar de Jesus, mesmo sabendo que Pedro acabara de traí-lo, o olhar de Jesus alcançou o coração duro de Pedro e gerou arrependimento, e ele chorou amargamente. Judas não foi assim. Judas entrou em desespero. Judas começou a ficar aflito, começou a olhar para si, começou a olhar: o que eu fiz, eu não presto, o que eu fiz, eu não presto, eu não tenho jeito, eu não presto. Ficou olhando para o seu próprio pecado, ficou olhando para as suas misérias, como um cachorro que fica se lambendo as próprias feridas. Foi isso que Judas fez. Ele olhou para o seu pecado e se enforcou. Ele continuou olhando para si, ele continuou olhando para o seu pecado e ele se matou, porque ele não confiou na misericórdia de Deus. O olhar de Jesus para Pedro fez com que ele se arrependesse e que ele tivesse uma nova chance. Judas ficou olhando para si, ficou se condenando, não confiou na misericórdia. Muitas vezes, quando nós olhamos para Jesus, quando eu olho para o meu pecado, quando eu olho para as misérias da minha vida, quando eu olho para tudo que eu fiz, e eu digo isso para vocês, durante muitos anos da minha vida, uma parte dela eu me condenava. Eu tinha muita dificuldade, tive muita dificuldade de aceitar esse arrependimento, esse perdão de Jesus. Em um momento da minha vida eu achava: mas será que Jesus vai me perdoar disso? Eu não me sentia digna. E foi uma luta imensa para eu conseguir compreender a dimensão desse olhar misericordioso de Jesus. Esse olhar que olhou para Pedro e que fez com que Pedro se arrependesse, que não se culpou, mas confiou na misericórdia de Deus, que era infinitamente maior que o seu pecado. Comigo demorou, eu me acusava, eu me cobrava, eu ia diante do Santíssimo, eu confessava, mas eu me condenava. Muito tempo da minha vida eu fui parecida com Judas, de ficar olhando só para mim e de achar que Deus não era misericórdia, de achar que Deus não ia me perdoar. E o convite que eu quero fazer para você hoje é aquele convite que eu fiz muitos anos para mim mesma. Você precisa confiar na misericórdia de Deus.
Você precisa acreditar que o amor que Deus tem por você é maior. Eu demorei muito tempo para deixar que Jesus me atingisse, porque tinha uma barreira que eu mesmo tinha colocado, de achar que eu não ia ser perdoada, de achar que eu não tinha jeito, de achar que Jesus não podia mudar a minha vida. E Ele mudou. Eu caí muitas vezes, muitas, mas eu me levantei. E eu gostaria de dizer isso para você que está aqui hoje. Pedro e Judas eram um dos 12, mas tiveram destinos diferentes. Olha quem é Pedro. Aquele que negou, aquele que traiu, é o chefe da igreja. Pedro, aquele que traiu, morreu crucificado de cabeça para baixo. Teve um processo na vida de Pedro. Ele entendeu que ele era pecador e que se ele continuasse seguindo Jesus à distância, ele ia continuar traindo Jesus. Mas quando ele estava perto, ele se encheu de coragem. Uma coragem que vem daqueles que estão perto de Jesus. E é essa coragem que o Senhor quer dar para cada um de nós. A coragem de vencer os nossos pecados. Naquele dia, Pedro, ele enfrentou aqueles soldados. E a coragem que tomou o coração de Pedro é a mesma coragem que Jesus quer nos conceder para nós vencermos os nossos pecados nessa quaresma. O coração de Pedro, porque estava com Jesus, se encheu de uma força que não era dele, de uma vontade que não era dele. Ele enfrentou tudo que estava perto dele por amor a Jesus. E o Senhor nos convida a ficar perto dele nessa quaresma. E a partir dessa quaresma ter uma vida totalmente renovada. Sabe, meus irmãos, a minha vida ainda precisa muito de Jesus, até eu morrer. Mas eu digo para vocês que todos os pequenos passos que eu dei até aqui, nessa caminhada com Jesus, eu só consegui dar cada um deles, porque eu precisei me aproximar dele e ficar perto dele. Todas as vezes que eu me afastei de Jesus, todas as vezes que eu tive uma vida de fachada, onde eu dizia só da boca para fora que eu era dele, mas no íntimo do meu coração, na minha vida pessoal, no meu dia a dia, eu o seguia de longe. Eu tive grandes tropeços e eu coloquei em risco o plano que ele tinha para mim. Por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, esse pouco se chama misericórdia de Deus, eu não perdi tudo o que eu tenho hoje, que é uma vida com Deus e uma família. Mas porque eu busquei, porque eu me confessei, porque eu vinha para esse Santíssimo, eu vinha nas confissões, eu chorava o meu pecado, eu falava: Padre, eu preciso mudar, e eu ia buscando, e o Senhor foi me dando aos poucos a graça de estar até aqui hoje. Então, meus irmãos, nós vamos cantar essa canção, pedindo para Jesus a graça do verdadeiro arrependimento, o arrependimento de Pedro, que não ficou olhando para os seus pecados, o arrependimento de Pedro, que se encontrou com os olhos de Jesus, e esse olhar transformou o seu coração. Não o arrependimento de Judas, que se enforcou, porque ficou se condenando, porque achou que o seu pecado era maior do que a misericórdia de Deus. É o convite, e lembrem-se, talvez o seu coração hoje esteja duro. Não existe nenhuma pessoa, escute o que eu vou dizer para vocês, não existe nenhuma pessoa que se aproximou de Jesus e não foi por ele transformado. Claro que se a pessoa não quer se aproximar, ela não vai ser transformada. Mas a partir do momento em que eu dou passos para me aproximar de Jesus, mesmo com meu coração duro, preste atenção, mesmo que você tenha muitos vícios, muitos pecados, muita sujeira, muita miséria, mesmo que você olhe para você e fale: eu não consigo mudar, é assim, ó: Jesus, o meu coração é duro, Jesus, eu sou muito fraco, mas eu quero me aproximar, eu quero ficar perto. E à medida que eu me aproximo de Jesus, à medida que o meu coração frio se aproxima do coração bondoso, misericordioso de Jesus, essa misericórdia,
esses raios de amor, essa bondade, esse perdão atingem o meu coração duro. E essa bondade, essa misericórdia, esse perdão, essa graça começam a mover o meu coração. E vai movendo as pedras que existem aqui dentro. E à medida que eu fico perto de Jesus, por mais que no primeiro momento eu não queira, por mais que no primeiro momento eu fale, eu não vou conseguir parar de pecar, eu não vou conseguir parar de fazer isso. Se eu me aproximo, olha só, se eu me aproximo dele, esse coração dele transforma o meu. E ele vai me dar um verdadeiro arrependimento. E esses pecados que você julga, que você nunca vai deixar de fazer, eu digo, você vai conseguir. Porque se eu fosse contar para vocês o que eu já fiz, vocês iriam ficar escandalizados. E hoje eu estou aqui porque eu sou fruto da misericórdia de Deus. Por isso, nesse tempo quaresmal, eu convido você, vamos dar juntos esse passo rumo à Páscoa, rumo a uma vida nova. Eu quero convidar você a se voltar para você agora, meu irmão. Se coloque agora como Pedro, que estava seguindo Jesus. Imagine essa cena lá longe, escondido no meio da multidão, e de repente Jesus passa e Pedro enxerga Jesus, e o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. Eu quero convidar você agora, com os seus olhos fechados, a viver essa cena agora. Nós que traímos, quantos pecados nós trazemos aqui dentro agora? Quantas vezes você sabe, eu sei, na minha vida, na minha intimidade, lá fora, no meu trabalho, quantas vezes, Jesus, eu te neguei? Quantas vezes, Jesus, eu virei as minhas costas, fingindo não te conhecer? Quantas vezes, Jesus, eu te troquei? Quantas vezes eu me esquivei? Quantas vezes o Senhor me chamou? Quantas vezes o Senhor me buscou? E eu, como uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada, correndo. Mas eu estou aqui hoje, Jesus, e eu quero te pedir, Senhor, Tu conheces as trevas da minha vida, Senhor. Tu sabes a miséria que eu carrego dentro de mim. Tu sabes o lixo que eu trouxe aqui dentro, Jesus. Só Tu conheces quem eu sou. Só Tu sabes a realidade de quem eu sou, de tudo aquilo que se passa dentro de mim, de tudo aquilo que eu faço. Só Tu me conheces. E eu quero nessa noite, Jesus, pedir a graça do arrependimento, Senhor. Pedir nesse momento que o Teu amor, que a Tua graça, Jesus, alcance a frieza, a dureza que está aqui dentro do meu coração, Jesus. Concede a cada um de nós, Senhor, nesse tempo quaresmal, um arrependimento verdadeiro. Vem quebrando, Jesus, toda dureza, todo orgulho, toda soberba, toda indiferença que nós carregamos, Senhor. Quanta indiferença, Senhor, com a Tua palavra. Quanta indiferença, quanto escárnio da nossa parte, Jesus. Quanta rejeição, Jesus. Tudo isso por causa dos nossos pecados. Quantas vezes, Senhor, os nossos pecados têm nos arrastado para longe da Tua presença. Quantas vezes a nossa maldade, as nossas trevas, nossas mentiras nos arrastam, Senhor, nos arrancam dos Teus braços. E hoje, Jesus, aqui, nós pedimos que o Teu amor, Jesus, o Teu amor que é mais forte do que todas as coisas, o Teu amor que é maior do que as minhas trevas, o Teu amor que é maior do que os nossos vícios, o Teu amor que é maior do que os nossos pecados, Senhor,
o teu amor que é maior do que o nosso passado sujo, mentiroso. Nós nos colocamos agora, Jesus, diante dos teus olhos e pedimos, Jesus, toca nosso coração, Jesus, toca com a tua graça, muda o nosso coração, Jesus, transforma o nosso coração, Jesus, transforma a nossa vida, Senhor, faz o nosso coração, Senhor, se abrir, faz o nosso coração se render, porque nem isso nós somos capazes de fazer. Somente pela tua graça o nosso coração pode ser mudado, somente pela tua misericórdia o nosso coração pode se abrir, somente pela tua presença o nosso coração pode se dobrar, Jesus. E é essa graça que pedimos. Dá-nos a graça do verdadeiro arrependimento. Faz com que a nossa vida seja transformada verdadeiramente, Senhor. Que a tua graça seja essa na noite de hoje. Nos concede um arrependimento que move o mais profundo das raízes que estão em nós. Vem, Jesus, toca-nos e transforma-nos. 1000 vezes eu levantarei, 1000 vezes eu esperarei, 1000 vezes eu confiarei em ti. 1000 vezes eu, 1000 vezes eu levantarei, 1000 vezes eu esperarei, 1000 vezes eu confiarei em ti. mais uma vez para terminar. 1000 vezes, 1000 vezes eu levantarei, 1000 vezes eu esperarei, 1000 vezes eu confiarei em ti. e para encerrar eu quero convidar para nós rezarmos juntos uma Ave Maria. Fecha os teus olhos agora e vamos rezar esta Ave Maria. Eu quero colocar agora nas mãos de Nossa Senhora esse tempo quaresmal. Mãe, a Senhora sabe o quanto nós somos fracos. A Senhora sabe dos nossos vícios e pecados. E nós queremos nos encomendar essa quaresma, encomendar esses dias e pedir, Mãe, que nós recebamos a graça do verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão, a verdadeira contrição e o verdadeiro abandono dos nossos pecados. Nessa Ave Maria, Mãezinha, nós queremos consagrar o teu imaculado coração, nós pecadores, pedindo a graça de sermos santos, pedindo a nós e aos nossos familiares a graça de recuperarmos a graça do batismo, a graça da santidade. Liberta-nos pela sua intercessão, que Jesus possa nos alcançar a libertação dos vícios que nos arrastaram até aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.